E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Hoje a gente vai dando continuidade aqui nas aulas do canal e eu vou falar um pouquinho sobre fisiologia celular, principalmente membranas plasmáticas e organelas. Nessa aula a gente vai ter algumas estruturas como as células da membrana, o transporte de soluto e as organelas, ok? Vamos começar com célula e a própria membrana plasmática, ok? Bom, é claro que todo mundo aqui já provavelmente conhece, mas o corpo humano é composto por bilhões de células, todas de diferentes funções, né? Então, várias funções. A gente tem o aparelho de Golgi, mitocôndrias, o retículo endoplasmático liso, né? Vou falar um pouquinho mais de todos eles nas aulas, né? E todos eles compartilham de certos elementos e funções comuns, né? Como, por exemplo, membranas, que separam eles entre uns e entre o citoplasma, certo? Primeiro a gente vai falar das membranas, da membrana em si, né? O que separa a célula, qual que é a estrutura da célula, e posteriormente a gente vai dar sequência para essas organelas, então, certo? Então, falando de barreira, né? Falando de membrana, o que a gente tem de principal? Primeiro, ela é a barreira, ela é a passagem, né? Ela que controla a entrada e a saída de substâncias, né? Dentro das organelas, quanto dentro da célula, ela faz essas funções. Ela serve de delimitação, cada compartimento ocorre diferente, né? O que está dentro do soluto pode não estar dentro do solvente, o que está no meio interno é diferente do meio externo, e aí é essa membrana que faz esse aprimoramento, né? Essa diferenciação de soluções, certo? E a partir daí que a gente consegue delimitar, né, uma estrutura importante como uma organela. Tudo bem? Então vamos falar o seguinte. Primeiro, né, é, as membranas elas têm essa função de barreira, só que ela também é um local que ocorre diversos processos intracelulares importantes, né? Então a membrana plasmática é importante no sentido de transferência de elétrons, lá quando a gente for ver a cadeia de fosforilização oxidativa pela mitocôndria, né? A ativação de vias de sinalização, como ativação da adenilciclase, né, da adenilciclase, que é uma proteína de membrana, que tem um papel fundamental na, na, no processo de fosforilação proteica e ativação de proteínas. Mas, enfim, vamos primeiro voltar para o básico, né, a estrutura dessa membrana. Ela é composta por uma bicamada lipídica, eu já falei isso nas primeiras aulas, mas aqui eu estou falando um pouco mais aprofundado. A gente vê duas estruturas iguais, porém separadas, olha só. Aí a gente chama isso de folhetos, ó, o folheto interno e o folheto externo, né? Folheto externo. E aí, isso é muito importante a gente começar a entender que tem dois folhetos, para que quando a gente for falar de proteínas que compõem essa membrana, a gente vê a respeito falando do folheto interno, se ela está no folheto interno, se ela está no externo, se ela tem função para isso, se ela não tem. Tudo bem? Bom, vamos entender aqui, certo? A gente precisa falar que essa bicamada lipídica, ela tem entre 5 e 10 nanomilímetros de espessura, né? E ela tem várias proteínas associadas. A gente vai falar isso um pouquinho melhor mais para frente. Tudo bem? Além de outras estruturas, tem o colesterol, que também faz parte dela, né? Tem um glicolipídio, glicoproteínas, olha aqui em cima dela. Bem complexo, porém a gente não vai aprofundar tanto, né? Quando vocês chegarem na graduação, ou os alunos da graduação, vão precisar entender um pouco mais aprofundado, né? E aí a gente vê bastante estruturas, né? Comuns, né? Que é bem comum, que é o composto do fosfolipídio, ó. Olha ele aqui, e a camada entre os lipídios de colesterol. Muito comum a gente estar vendo isso. Vamos dar sequência, né? Primeiro a gente tem que uma tabela aqui, um organograma, né, o termo mais correto, para a gente entender um pouco melhor a estrutura das substâncias, né, dos compostos que estão inseridos nessa membrana. Primeiro a gente vai começar, né, membrana celular, a gente vai ter o colesterol atuante,
e os fosfolipídios, os esfingolipídios, que juntam formam a bicamada que eu havia falado, né? Eles são as principais funções que formam, as principais estruturas que formam essa bicamada. Deixa eu ver se eu consigo dar uma engrossada nessa caneta, que eu tô achando ela muito fininha, né? Pena, não tá dando. Tá não. Lá, questão de pôr força, eu acho, na caneta. Pôr força. Enfim, outras estruturas também que formam, que também dão forma e suporte, é a presença de carboidratos, né? Olha os carboidratos que a gente já falou, e as proteínas que também já falamos. E aí eles formam, quando a gente tem um carboidrato e um fosfolipídio, a gente tem um glicolipídio, né? Ou então, quando a gente tem um carboidrato e uma proteína, a gente tem uma glicoproteína. E cada um tem uma função específica, né? Enquanto a bicamada fosfolipídia está relacionado com a barreira seletiva, né, entre o citosol e o meio externo, os glicoslipídios e as glicoproteínas eles estão relacionados com a estabilidade da estrutura, o reconhecimento entre uma célula e outra e a resposta imunitária, né, resposta de reconhecimento do sistema imunológico. Muito importante quando a gente fala nesse sentido. Todas as células vão ter, sem exceções, algumas mais, outras menos, e todos têm características específicas. Vamos continuar agora falando. A principal estrutura que a gente precisa apontar é a camada bilipídica, né? A camada de fosfolipídio. A gente tem uma característica muito comum aqui dela, né? Que é esse corpo característica polar e a cabeça, né? Polar e o corpo apolar. Falei errado, desculpa. Só que quando eu falei lá na primeira aula, eu dei o exemplo aqui do fosfolipídio. Por quê? Porque na parte polar ele tem uma estrutura que está presente o fosfato. E essa estrutura está na parte polar, que interage com o meio hidrofílico, né? Interage com a água. E tem outras estruturas, olha, tem um álcool, e aí tem uma grande camada de ácido graxo, que a gente chama de cauda, né? E aí essa cauda dá uma característica apolar, isso vai ser fundamental quando a gente for estudar transporte de membrana, é a partir desse raciocínio aqui que a gente entende por que algumas substâncias passam pela membrana e outras precisam de um facilitador para que isso aconteça. Só que aqui eu já trouxe outros exemplos. Olha aqui um glicolipídio, né? A gente vai ter a galactose, né, atuante. Em vez de ter um grupamento fosfato, a gente tem um carboidrato na parte polar dele. E o colesterol? Olha, o colesterol ele tem um pequeno grupo de hidroxila como parte polar e toda uma região apolar que também vai ser inserida aqui dentro da membrana e vai adquirir algumas propriedades para ela. Tudo bem? Então, olha para vocês terem uma ideia, né? Essa tabela que eu trouxe, ela está no livro do Vander, é um livro de fisiologia do ensino superior, muito interessante, né? Ele é bem completinho. Ele separa de acordo com o grupamento de fosfolipídio e se está no folheto interno ou folheto externo. Olha, por exemplo, o fosfatilcolina, né? Olha só, é um fosfolipídio a partir de acetilcolina, uma interação, vai estar na parede externa. Uma esfingolomielina, né, vai estar na parede externa. E aí, por exemplo, o fosfatil dilonisol, né, envolve na transferência de sinal, é bem interessante no contexto geral, ele já está na parte interna. E ele é muito importante que ele tem uma outra função de ativar a sinalização celular, né, ele que transcreve uma outra proteína para dentro do núcleo e acaba fosforilando algumas estruturas dentro do núcleo, estimulando a transcrição de RNA mensageiro. A gente já viu RNA mensageiro na aula passada. Então, olha aqui. O glicolipídio de superfície, né, são marcadores de superfície. Olha que interessante. Por exemplo, eles que dão as características do sanguíneo, né? O sangue tipo A, B, AB ou O, é de acordo com
as variações de glicoproteínas e glicolipídios presentes aqui na membrana. Olha que interessante, a gente consegue avaliar isso num grupo sanguíneo de indivíduo e a partir daí a gente denominar se é um grupo A, o grupo B e o grupo O. Né? Depois a gente pode até mais para frente falar de processo de doação, né? Além do grupo ainda tem um caráter positivo ou negativo, né? Aí tem a questão de doação, por exemplo, o sangue A ele só doa para o sangue A positivo, né? E se fosse o A negativo, ele poderia doar para o A positivo e o A negativo. Mas essa é uma questão que a gente não vai abordar hoje. Só porque eu citei esse agrupamento sanguíneo, eu acho que vale a pena a gente seguir. E aí essa fluidez, né? A membrana plasmática ela é muito fluida, ela precisa ser fluida. Ao contrário do que quando a gente vê numa membrana de célula de vegetal, que ela tem uma parede rígida para dar uma conformação rígida, aqui a gente vê uma fluidez, né? E essa fluidez ela é dada, por exemplo, pela temperatura, né? E por uma composição lipídica. Lembra que eu falei? Tem um ácido graxo de lipídios presentes aqui? O que a gente vê? Quando temos uma dupla ligação, né, que a gente chama de insaturação, resulta numa dobra nesse fosfolipídio, que é muito comum da gente estar vendo. Olha a dobra aqui, ó, a gente vê um ângulo acontecendo aqui, não é de 90 graus, é claro, gente, só estou mostrando um símbolo de ângulo, e difere da molécula que permaneceria linear. E aí, quando acontece essa conformação, essa mudança dessa estrutura linear para essa angulada, aumenta-se a fluidez da membrana, né? Ela fica mais fluida e isso interfere bastante, né? Células de absorção ou células de defesa, elas precisam ser mais fluídas para conseguir desempenhar a função do que uma célula óssea que precisa de rigidez. Então a gente vai encontrar mais insaturações, duplas ligações e células de defesa na parede de uma célula de defesa do que na parede de um osso. É muito interessante a gente ver isso. Tanto um macrófago, um mastócito, ele precisa dessa fluidez para poder fagocitar moléculas, né, as bactérias, moléculas danosas para o organismo. E outra característica que dá essa fluidez é a presença do colesterol. Olha o que acontece, o colesterol vem e ele adentra, olha que interessante, eu estou apanhando da canetinha aqui, mas ele adentra entre essas ligações angulares que foram feitas aqui e aumenta mais ainda, né, a fluidez. Olha que interessante, a molécula de glicerol, de colesterol que a gente havia falado, né? Então ela tem uma característica polar, ó, aqui em cima a gente vê um grupamento de hidroxila presente, olha eu apanhando de novo da caneta, de hidroxila, e aqui uma característica apolar, que tem afinidade com o grupamento apolar do fosfolipídio, que está aqui presente, do glicolipídio, e é claro que a hidroxila tem característica polar, então ela tem afinidade com a cabeça do fosfolipídio, e aí ele consegue, nessa conformação, aumentar a fluidez da membrana. Né? E quanto maior a fluidez, mais móvel fica essa célula, né? Mais interagindo com o meio fica essa célula. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe essa imagem também presente lá no livro do Vander, que a gente vê diferentes membranas. Olha, a membrana que separa o citoplasma do citosol, né, o citoplasma do meio externo, a membrana interna da mitocôndria, a membrana externa, ó, interna e externa, a membrana do lisossomo, do núcleo, do retículo endoplasmático rugoso, do complexo de Golgi. E aqui, ó, nesse rosinha, a gente vê a concentração de colesterol presente delas. Olha que coisa interessante. Quer dizer que esse colesterol ele não é constante. E a partir daí a gente consegue falar que, por exemplo, a membrana plasmática que divide a célula do meio externo, por ter mais colesterol e insaturações, ela é mais fluida que a membrana interna da mitocôndria. Olha, a gente tem uma concentração aqui, ó, bem pequena comparada. A gente tem uma concentração bem pequena de colesterol. E outras substâncias que eu trouxe aqui, né? Mas o colesterol que é o mais importante para fazer o link com o que eu havia falado. Vamos dar sequência, né? Quando eu falo de proteína de membrana, né, a gente começa a entrar em um universo diferente, né?
A gente vê que tem funções diferentes. A proteína ela tem duas funções master. Ou ela pode ser estrutural, ou ela tem diversas outras funções. Quando ela é classificada como estrutural, essas proteínas elas servem para ancorar lipídios ou fosfolipídios. Elas podem ser, né, ancoradas, elas podem ser integrais, quer dizer que elas sobrepassam toda a membrana, e elas podem ser proteínas periféricas, né? Uma proteína que estaria próxima à membrana, uma proteína que sobrepassa a membrana, e uma que é só ancorada à membrana, né? Isso varia muito a função dela. Mais para frente eu vou trazer, na próxima imagem eu faço isso um pouco melhor. Mas e as funções? As funções a gente vê várias, né? A gente pode ter como transporte de membrana, né? Aí a gente entra em proteínas carreadoras, canais, né? Por exemplo, a GLUT4, né? Que faz a glicose entrar dentro da célula, é uma proteína carreadora. E um canal de cálcio é uma proteína, né, um canal de cálcio é uma proteína de canal, né? E aí esses canais eles podem estar abertos ou fechados, né, com portões ou não, abertos ou não, e isso modifica toda a mecânica funcional dessa célula. Isso é muito importante, né? Porque vamos supor que eu tenho um canal de sódio agora, falando mais um pouquinho da frente, né, adiantando a matéria. Se esse canal ficar sempre aberto, toda a conformação, o gradiente químico e eletroquímico dessa célula vai ficar modificado porque o sódio vai estar em excesso. Então, olha a função que importante de uma proteína de membrana, né? E ela também pode estar fechada, né? E quando a gente fala de canais especificamente, a gente pode pensar em canais controlados mecanicamente, por força mecânica, canais controlados por voltagem. Olha, não tem uma voltagem? Isso aqui não tem uma característica elétrica, não é um cátion, um ânion. Então, o canal pode ser controlado para passar apenas ânion ou apenas cátion, né? Ou pode ser canais controlados por ligantes, que aí eu preciso vir lá uma outra proteína e fosforilar ele para que aconteça alguma coisa, né? Para que a mensagem dê sequência. Dando ainda a ideia de função da proteína, a gente também tem funções estruturais, também é muito importante esse conceito. E aí a gente tem as junções celulares, vou falar um pouquinho mais para frente, e o citoesqueleto da célula feito por esses tipos de proteínas. Além disso, é claro, a gente tem a função enzimática desse processo, olha aqui, né, que aí ela pode estar relacionada com o metabolismo ou com a transferência de sinal, né, isso aqui vai ter uma relação muito importante aqui com canais também, mais para frente a gente fala disso. E por fim, e a mais importante no meu ponto de vista para a aula de hoje, é a gente entender receptores de membrana. Porque quando eu venho lá no sistema nervoso e traz um sistema nervoso central, ele traz uma mensagem, é para essa proteína aqui, que vai vir. Lógico que essa mensagem ela pode vir por hormônio, por exemplo, a nora, né? Ou outro hormônio, é esse receptor que vai interagir. Por exemplo, quando a gente fala de receptor de membrana, a gente pode pegar o exemplo da insulina, né? A insulina, ela vem, conecta-se a um receptor de membrana, faz várias conformações de sinais que vai abrir o canal de GLUT4. Olha, o canal de GLUT4 é uma proteína carreadora, né? Então é muito importante a gente começar a entender essas funções, né? Essas interações. E agora falando um pouquinho mais dessas estruturas, né? Eu disse que existe proteínas que são integrais, né? Olha essa aqui, ela passa tanto no folheto interno, no folheto externo. Olha essa estrutura aqui, vou circular ela, né? Ela passa tanto para o meio externo quanto para o meio interno. A gente tem proteínas ancoradas por lipídios, então essa questão, ela está ancorada na parte de lipídio, olha. E aí que ela faz o ancoramento. Ou ainda a gente tem as proteínas de periferia. Olha aqui, essa proteína azulzinha, ela está ligada a uma proteína integral. Ela não está ligada à membrana, porém ela está aqui, na periferia da membrana. Por isso fala periférica. Olha que legal.
A imagem deixa um pouco mais fácil da gente entender essa questão dos folhetos, ó, que é a camada, como é uma bicamada, e as questões de como as proteínas podem interagir com essa camada, com esse mosaico, né? E aqui eu estou trazendo de novo as proteínas, mais uma vez, só que agora para falar das funções. Ó. Elas podem ter a função de transportadores, né, as funções de ancoragem ou de esqueleto, as funções de receptores, que é essa que eu falei, por exemplo, da insulina, e em funções enzimáticas. Por exemplo, ó, aqui eu poderia ter um canal de sódio. Essa estrutura eu trouxe aqui, ó, nessa imagem para vocês verem ela estruturando o citoesqueleto dessa célula, o esqueleto dessa célula. Um receptor, esse receptor em musculatura esquelética, por exemplo, um receptor adrenérgico que vai interagir com a adrenalina e vai desencadear toda uma função aqui. Aqui, por exemplo, enzimas, a gente tem uma enzima que chama adenilil ciclase, né? Que ela converte o que? Ela converte o ATP em AMP cíclico. E ele vai ter várias funções dentro da célula. É isso que ela está fazendo aqui. E ela vai se localizar bem na membrana. É ela que vai fazer esse processo. Mas aí, a gente tem que entender. Agora eu falei de todas as questões de estrutura, as questões secundárias que essa membrana traz, mas lembra que a principal função dela não é uma barreira? Por isso que eu trouxe essa imagem também do livro lá do Vander. Né? Aqui é para falar que ela é uma barreira, olha que interessante, ela é uma barreira seletiva, certo? Então algumas coisas passam pela própria bicamada lipídica, olha, por exemplo, o oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, eles passam sem nada, simplesmente eles vêm e conseguem atravessar entremeanos os fosfolipídios, passando para a parte interna dela. Outras estruturas também, ó, a água, a glicose, elas também passam, mas aí agora elas vão ter uma facilitação aqui, uma proteína facilitando, porém sem gasto de energia. Isso acontece muito fácil. Imagina se toda vez se eu precisar de água na célula, eu gastar energia, né? A célula não ia conseguir se manter. Porém, a gente já tem uma seletividade. Olha aqui sendo barrada a partir de agora, olha. E a partir daqui a gente vê, por exemplo, os nucleotídeos, né, ácidos amínicos, né, eles estão sendo rebatidos, eles não conseguem passar. Porque são proteínas, né, são estruturas, né, a glicose, né, que é o glicerol, a glicose, ela precisa de alguma coisa carreando para que aconteça aqui dentro, para ela passe, porque senão ela simplesmente não passa. Ou no caso do íons, que eles são minúsculos comparado a todas as outras estruturas, porém eles possuem uma carga, né? E essa carga é repelida pela essa membrana. Quando vocês estiverem lá na faculdade e forem a estudar a transmissão de sinal entre células, entre o neurônio, vocês vão entender que a membrana ela tem uma característica positiva na parte externa e negativa na parte interna, né? E isso favorece bastante essas estruturas serem repelidas. E é aí que o organismo ele precisa desses íons, eles precisam dessas moléculas, e aí eles criam estruturas, né, que favorecem a passagem deles, como os canais iônicos de cálcio. Né? Incrível, né? É um mecanismo extremamente seletivo, né, e minucioso. Mas essa célula, né, essa membrana, ela também pode se conectar em outras estruturas, né, na célula vizinha, vem uma célula de defesa e precisa interagir com ela. E aí é muito comum a gente ver estruturas do tipo junções. Olha que interessante. Nesses tipos de junções, a gente vê uma interação da célula A com a célula B e essa interação acontecendo. Né? Geralmente, a gente vai encontrar na literatura 3 tipos de junções que são mais comuns, né? Que são os demossomos, como a gente está vendo na figura A, olha, que são essas ramificações, tá vendo? Essas interações que acontecem entre uma célula e outra, e aqui pode ser desencadeados sinais, pode ser comunicação entre hormônios, né? Muito comum.
Pode acontecer, por exemplo, ó, essa estrutura que a gente chama de zona de oclusão, também é muito importante, que é a célula chegando tão próxima da outra que as camadas se encontram. E a partir daqui fica fácil promover uma troca de estruturas aqui, né? Uma troca de íons, uma troca de glicose, por exemplo. E aí tem a versão mais clássica, né, que a gente chama de mácula, olha aqui, mácula comunicante, que é, na verdade, esses canais que vão ficar abertos entre uma célula e a outra. Também é a interação da membrana, né, esse canal, ó. E aqui também é passado e comunicado hormônios, né, sais, minerais, né, tudo por aqui. Muito importante. Eu trouxe uma imagem de microscopia, né, micrografia eletrônica, para a gente ver isso aqui um pouco melhor. Deixa eu apagar esse desenho que eu fiz aqui, porque ele acaba atrapalhando. Mas olha, por exemplo, a gente consegue ver aqui bem nitidamente... Opa, desculpa. A gente consegue ver bem nitidamente, olha aqui que interessante o desmossomo. Olha os filamentos, né, bem característico dele. E olha aqui para cima, uma zona de oclusão. Olha, a gente vê, ó, está bem delimitado, igual um riozinho, né? A célula A e a célula B. E aqui, ó, vem uma zona de oclusão que as duas paredes se encontram, né? Aqui não está falando de mácula, né? Geralmente é mais complicadinho da gente ver, porque não é uma comunicação tão presente entre as células, né? Mas aí eu trouxe a imagem para vocês visualizarem isso de forma mais interessante. E aí, agora a gente precisa falar de transporte. Eu falei que a membrana, ela tem várias soluções para transportar o que ela não consegue, o que não passa por essa barreira, mas agora eu preciso aprofundar mais nisso, né? E aí a gente pensa em vários mecanismos, né? Vários mecanismos. Temos canais, olha aqui, canais iônicos. Temos transporte ativo, que é aquele que vai gastar, o ATP. Temos um transporte ativo secundário que ele não gasta ATP propriamente dito, mas ele precisa que o transporte primário aconteça para que ele ocorra. Temos a difusão, né, a difusão simples, a difusão facilitada, que é o mecanismo mais comum, a gente vai começar. E aí, para entender isso, a gente divide em gasto de energia, sem gasto de energia, e gasto de energia, que é com ATP. E aí, o primeiro e mais simples que eu vou falar é a difusão simples. O próprio nome fala, né? Ela não tem muito mistério. A difusão é o resultado da movimentação térmica aleatória. Gravem isso, aleatória das moléculas, né? E os exemplos mais comuns que a gente vê é o CO2, o oxigênio, né? Algumas substâncias lipossolúveis, como o hormônios, né? O hormônio citosol, né, o glicocorticoides podem estar passando por essa estrutura. Então, o que é de forma mais simples? Né? É um meio extracelular, vamos colocar um I aqui de extracelular e um I de intracelular, e é um transporte de substâncias, olha, que elas saem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, no sentido de manter-se um equilíbrio entre elas. Olha que legal. A fim de manter. Só que esse equilíbrio, esse desenho é em função do tempo, né? Então aqui eu tenho um momento sem interação, e aí com o tempo isso tendeu-se ao equilíbrio. Só que é muito interessante a gente ver que depois esse equilíbrio não é um equilíbrio estático, a gente chama ele de equilíbrio dinâmico. Porque chega um momento que, como é aleatório, essa molécula vai para lá, essa molécula vem para cá, e aí mantém-se um equilíbrio dinâmico. E como que a gente estuda esse tipo de movimento aleatório? A partir do que a gente chama de movimento browniano. Né? O que é esse movimento? O cientista, lógico, David Brown, ele estudou o quê? Um grão de pólen, olha um grão de pólen bem delimitado aqui, que eu estou contornando de vermelho e deixando ele horroroso. E ele viu que esse grão de pólen, ele fazia esse sentido. Ele passava do 1 para o 2, para o local 2, do local 2 para o local 3, do local 3 para o local 4, de forma aleatória, porque as energias que mantêm esse sistema fechado, que a gente está vendo aqui, vão interagir de forma aleatória e aí gera um movimento aleatório. Só que aí a gente tem que pensar
Nessa questão, deixa eu apagar os desenhos. Nessa questão de fluxo, né, contínuo, de equilíbrio contínuo, a gente tem um meio onde a concentração é maior, né, olha, uma concentração maior, e um meio com a concentração menor aqui, a concentração menor. Esse é o símbolo da concentração, né, gente? E aí a gente tem um fluxo de sentido, primeiro, a um primeiro momento, um fluxo de sentido único, do meio mais concentrado para o menos mais concentrado. E aí, quando isso também está acontecendo simultaneamente, um fluxo aleatório, isso é aleatório, certo? Então o fluxo também tem de vir do menos concentrado para o maior. Só que o que acontece? Como aqui tem muito mais moléculas e a probabilidade dessas moléculas colidirem e transpassarem essa membrana e entrarem para o local menos concentrado é maior, e aí nesse sentido a gente tem um fluxo maior, a resultante disso é no sentido de entrar para o meio menos concentrado. Lembra lá da física que a gente calcula a resultante? Esse menos esses a gente vai achar a resultante, se forem em sentidos opostos? Então, aqui, quando a gente vê no sentido oposto, a gente vê que essa seta é bem menor que a seta de cima. E aí, gera uma resultante no sentido a favor do gradiente, a favor do meio menos concentrado, no sentido de equilibrar essas duas substâncias. Querem ver um exemplo bem comum disso? É o que a gente vê no pulmão. Olha lá no pulmão, a gente tem a traqueia, a gente tem um pulmão direito, pulmão esquerdo, e lá se a gente for vendo a ramificação de brônquios, bronquíolos, até chegar no alvéolo. O alvéolo é um monte de saquinho, com certeza vocês já devem ter falado, parece um cacho de uva. E aí tem vários saquinhos lá dentro que vão ter interação com vasos sanguíneos. Olha aqui, bem pequenininho o vaso sanguíneo. Olha aqui que interessante, ó. Bem pequenininho o vaso sanguíneo. E aí, essa proximidade entre a parede do alvéolo e a parede do vaso sanguíneo é mínima, né? Um espaço virtual, consideravelmente. E aí, essa interação, como as moléculas de oxigênio e gás carbônico passam pela membrana sem precisar gastar energia de forma simples, essa troca é feita muito comum. Olha para vocês verem agora a imagem que eu trouxe aqui, o corte de laboratório. Olha a parede de um alvéolo. Isso aqui tudo é um alvéolo, ó. Tudo isso é um alvéolo. Aqui a gente está vendo, ó, o lúmen do alvéolo quer dizer que é a parte interna dele. E aqui as paredes, ó, são células petitinhas, né, que vão interagindo e formando o alvéolo. E aqui passa um vaso sanguíneo minúsculo também fazendo divisa com essa célula. Então é muito fácil o oxigênio que está aqui passar para a corrente sanguínea e o gás carbônico da corrente sanguínea passar para dentro do pulmão e a gente expelir. Tudo bem? Mas vamos entender isso um pouco melhor? Né? Vamos entender isso um pouco melhor. A gente tem um alvéolo, olha aqui um alvéolo, e aí a gente fez uma inspiração. O oxigênio veio por todas as vias, né? Todo aquele trajeto, nariz, faringe, laringe, traqueia, até chegar nos brônquios, né? E entrar lá no alvéolo. E olha como que a parede que separa o alvéolo com a parede do vaso, aqui é o vaso, é muito pequenininha. Olha aqui que interessante, é um corte mínimo isso. Então é muito fácil o oxigênio entrar para dentro do vaso sanguíneo e a partir daí ele entrar em contato com uma hemácia, né? Aqui a gente está vendo um eritrócito, que é um nome mais chique da hemácia, né? Mas é uma hemácia, que lá dentro da hemácia a gente vai ter uma hemoglobina, e aí essa hemoglobina ela vai carrear esse oxigênio, olha aqui a hemoglobina interagindo com o oxigênio. Ela vai carrear esse oxigênio para todo o organismo, porque todo o organismo vai precisar desse oxigênio para gerar energia, que é o assunto da nossa próxima aula. Então já fiquem atentos a isso. E o mesmo acontece ao oposto, né? Aqui eu continuando, ele chegou no organismo, esse oxigênio vai transportar entre a membrana do vaso sanguíneo para dentro do citosol, né, do tecido extracelular, e vai chegar dentro da célula e vai entrar dentro da mitocôndria. Então, olha só, esse oxigênio passou essa membrana,
né? Saiu pela membrana de novo, passou por essa membrana, passou por essa membrana e passou por essa membrana. Olha, são várias membranas que vão interagir com o oxigênio antes dele ser utilizado como aceptor final na cascata de fosforilização oxidativa, né? Então tem um longo trajeto que acontece para gerar o ATP que a gente tanto precisa no organismo. E aí na próxima aula a gente vai entender o que acontece aqui nesse processo especificamente, a passagem daqui para cá. A partir daí que a gente vai começar na próxima aula. Mas fiquem tranquilos. Vamos dar sequência, né? Lembra que eu falei que existe algumas estruturas que não passam, né, de forma facilitada aqui dentro? Como que é o que a gente chama de fusão simples. Isso aqui não acontece de forma simples? Então, aí aqui a gente vai precisar de um transportador. É isso que eu estou falando agora. Uma molécula que vai transportar essa substância que não consegue passar por dentro da membrana, a partir de uma estrutura que vai facilitar isso. E aí a gente tem vários exemplos, né? Temos o transportador de proteína de canal, lembra que eu falei lá da proteína? A gente precisa entender que existe uma proteína de canal. Então, olha que interessante. Ele fica, por exemplo, sempre aberto ou sempre fechado, e aí conforme o estímulo ele abre. E ele poderia ser, por exemplo, um canal de potássio. Olha só. E aí aconteceria um fluxo de potássio para dentro da célula ou um fluxo de potássio para fora da célula através deste canal, né? E esses canais, eles podem ser canais com portões, então depende do estímulo que eu chego aqui, esse portão vai abrir ou não. Ou esses canais, eles podem estar simplesmente abertos o tempo inteiro, né, interagindo constantemente. E a gente vê isso muito no canal de potássio, né? Como o potássio ele é mais concentrado no meio externo do que no interno, a gente precisa, no meio externo para o interno, a gente precisa manter um canal aberto para favorecer que esse processo ocorra, essa equação de igualdade, né? Isso é muito comum. E aí a gente vê outras proteínas também, olha, proteínas transportadoras, só que agora ela já não é mais um portão com sentido de abrir e fechar, mas sim a conformação delas, olha. Quando elas têm a interação com uma molécula, né, elas modificam a estrutura e moldam a forma, e aí essa molécula pode sair, né? Aí esses tipos de canais a gente pode chamar ela de transporte uniporte, transporte simporte ou transporte antiporte, que é no sentido de, se é uniporte, quer dizer que só tem um sentido de uma estrutura, né? Se é simporte, quer dizer que tem o mesmo sentido, porém outras estruturas simultâneas. Então aqui estava passando um aminoácido de glicerídeo, um glicidil, e aqui ele está passando junto com o sódio. Quando a gente fala antiporte, com o próprio sentido vocês podem ver da palavra, a gente vê acontecer a passagem de duas estruturas, porém em sentido opostos. Olha aqui, o potássio saindo e o sódio entrando. Certo? Mas vamos entender um pouquinho melhor. Isso que a gente chama, isso que eu estou falando, gente, é o princípio básico da difusão facilitada. É a partir daí que a gente começa a entender. A difusão facilitada, a gente vai ver a mesma molécula, essa molécula não tem carga, né? Por exemplo, aqui eu estou trazendo a glicose para vocês, não é uma molécula com carga, então ela só não vai passar porque ela é uma molécula grande, a própria barreira vai interferir, né? Então ela precisa de alguma conformação. Então o que ela faz? Ela entra em contato lá daquele receptor de membrana, lembra, por exemplo, que eu falei, ó, o GLUT4, né? É esse exemplo aqui, é esse receptor. A glicose ela vai entrar, a partir do momento que há uma interação entre o receptor e a molécula que a gente precisa, a gente vai chamar de ligante aqui nesse momento, há uma modificação na estrutura do receptor e aí ele libera essa glicose para o meio interno. Isso é muito interessante. E aí a gente chama isso de difusão facilitada. Por quê? Porque houve uma facilitação da entrada dessa substância para dentro da célula por meio de uma estrutura, né, um receptor de membrana. Porém, gente, é muito importante falar que não
não gasta ATP. Não gasta ATP isso aqui. Isso acontece naturalmente. A energia que é gasta para modificar é a própria interação entre o substrato, né, entre o ligante e o receptor. Ela não gasta ATP. E aí, quando a gente fala de ligação, de difusão facilitada, a gente precisa entender um conceito de saturação, né? Saturação. O que acontece? Esses receptores, eles chegam a um momento que, por mais que eu tenha uma concentração elevadíssima de glicose, eles não conseguem trabalhar numa velocidade a mais. Eles saturam, eles não conseguem a mais. Então, quando a gente compara, né, num gráfico igual esse, que está falando sobre a intensidade do transporte sobre a concentração, a gente compara que a difusão simples e a difusão facilitada, elas chegam no mesmo período, no mesmo jeito. Por quê? Porque a difusão simples ela vem acontecendo o tempo inteiro. Pá, pá, pá. E a difusão facilitada ela tem um pico de transporte, né? Um pico interessante de transporte, porém, entretanto, ela tem um momento. Oh, gente, me embananei aqui. Porém, ela tem um momento que ela satura, né? Um tempo de saturação. E a partir daí a velocidade dela é constante. Então, no fritar dos ovos, né, no final, ela tem uma velocidade de transporte dissoluto igual à difusão simples. Né? Por isso que também ela não tem gasto de energia. Né? Porque se ela fosse melhor em sentido de mais de velocidade, seria muito complicado a gente fazer isso sem gastar energia. Só que aí é importante a gente falar, porque a gente precisa entender o conceito bem simples, né, de saturação, que chega um momento que esses transportadores simplesmente não conseguem da demanda de substância, de substrato que eles estão transportando, e aí eles saturam. A glicose acontece isso. Né? E aí eu trago como exemplo esse processo da glicose mais uma vez, para vocês verem isso de forma mais nítida. Né? A gente tem a glicose disponível, vamos lá, ó, eu acabei de almoçar, e aí depois de 1 hora eu tive um pico glicêmico, e aí eu tenho muita glicose disponível no meu citoplasma. Só que essa glicose ela precisa estar lá dentro do citosol para entrar na via glicolítica e chegar na mitocôndria e virar o ATP, né? Então ela precisa entrar. Então o que a gente tem? A gente tem um hormônio, vou escrever aqui em cima, chamado insulina, que é liberado lá pelo pâncreas, né, mais precisamente as células alfas lá do pâncreas. E aí esse hormônio vem num receptor de insulina que vai estar aqui na membrana, então esse hormônio vem, liga-se a ele, e a partir daí, ó, ele abre e mostra e dá um sinal para esse GLUT, lembra que é o GLUT4, aqui, e a partir desse sinal que veio da insulina, ó, esse aqui veio lá da insulina, ligou aqui, e aí abriu esse portão, abriu esse receptor e a glicose entrou. Né? Uma vez lá dentro, né, a glicose ela é fosforilada, o tema da nossa próxima aula, e aí ela vai gerar o ATP, né? O ATP. Aqui esse desenho está mostrando a fosforilização da glicose em glicose 6-fosfato, porque só a glicose ela não fica aqui dentro, ela tem a tendência de sair para o meio mais concentrado, ela é o contrário, né? E aí ela precisa ser fosforilada no sentido de aprisionar essa molécula de glicose. E aí a gente vem uma enzima, né? E essa enzima tem vários nomes, não vou entrar agora, porque na próxima aula eu vou falar. E ela gasta um ATP para modificar a glicose. Mas e aí, Ronaldo, e o transporte ativo? Você falou que existia transporte ativo e transporte inativo, aquele que gasta energia e que não gasta energia. Beleza, eu falei que as difusões, a simples e a facilitada, não gastam energia, né? Porque não faz sentido, eu vou gastar energia para adquirir uma molécula que vai me fornecer energia. Acaba que fica estranho, né? Não ia dar muito certo. Uma hora essa conta não ia fechar. Mas, por exemplo, no transporte ativo, a gente precisa necessariamente gastar energia porque essa função é fundamental. E aí o exemplo mais comum que a gente vê em vestibular é a bomba de sódio, potássio, ATPase, que é essa bomba que eu estou mostrando aqui, né? O
que é o conceito de gasto de energia, o conceito de transporte ativo? Quer dizer que esse mecanismo aconteceu gastando-se energia porque ele vai contra o gradiente de concentração. Lembra lá no gráfico que eu fiz uma seta assim, uma seta menorzinha e uma seta resultante? Porque eu tinha uma concentração lá na difusão simples, uma concentração maior de um lado, no sentido de menos concentrada. Essa bomba ela gasta energia porque ela faz exatamente o contrário, ela vai contra essa força resultante. Por isso que ela precisa gastar energia. E é a partir daí que a gente começa a entender como que a célula se mantém eletronegativa, como que a célula se interage com a questão de voltagem e como que o impulso nervoso passa por esse sentido, né? É de acordo com esse processo que a gente chama de despolarização, né, que é essa variação, eu inverter o fluxo de sódio e potássio, que eu vou propagar o impulso. Mas esse é assunto para outra aula lá no sistema nervoso, né? Agora a gente não vai ter. O que eu preciso que vocês gravem é que ela gasta energia, né? Então a gente vai falar que é uma bomba de sódio, potássio, ATPase. Por favor, lembrem de colocar isso se for fazer questão aberta, porque bomba de sódio e potássio é a mesma coisa que você falar seu nome e esquecer de pôr o sobrenome, né? O cara lá do concurso não vai falar que é você, então você precisa colocar o nome inteiro. O que ela faz? Ela passa o potássio para dentro da célula. Olha aqui, o potássio está pequenininho porque a concentração dele extracelular é pequena e a concentração intracelular é grande, então ele está aqui, né? E o contrário com o sódio. O sódio dele ele é pouco concentrado dentro da célula e muito concentrado fora da célula. E aí ela faz o contrário, ela vai contra o gradiente. E a gente precisa desse efeito para que seja regularizado as cargas de voltagem que a gente tem aqui. Lembra que eu falei que o meio externo é positivo e o meio interno é negativo? Então, se eu ficasse mantendo o sódio aqui dentro em grande concentração, isso ia dificultar bastante essa interação positivo e negativo. No trocar 6 por meia dúzia, eu estaria falando que a célula estaria sempre estimulada. É muito comum a gente ver quem usa droga entorpecente do tipo heroína, cocaína, que ela acaba abrindo muitos canais de sódio, o sódio entra em grande quantidade dentro da célula e essa célula fica hiperexcitada. É muito comum a gente ver nesse sentido. Nessa imagem de cá, vou voltar um pouquinho, né? Eu estou deixando isso um pouco mais às vistas, né? Olha, grande concentração de sódio, de amarelinho, e a pequena concentração de sódio dentro da célula. E o inverso acontecendo com o potássio, e como que essa bomba ela vai contra o gradiente de concentração, certo? Deixei um pouco mais claro isso. Vamos dar sequência. Aqui a gente está vendo como que essa bomba, deixa eu apagar o risquinho, não apaga mais. Como que essa bomba ela é interessante no sentido da mecânica dela, né, na função dela. A gente vê que primeiro há uma ligação de 3 sódios acontecendo. Olha aqui, 3 sódios interagindo. Provavelmente do líquido intracelular. Então esse sódio ele veio lá do meio de dentro da célula e ligou. A partir do momento que ele há essa interação de 3 sódios, há um gasto de ATP, né? Então há uma modificação da estrutura dessa bomba sódio-potássio ATPase. Olha aqui um fósforo indicando que ela está fosforilada, quer dizer que um fósforo do ATP veio para cá junto com a energia que vai movimentar. E a partir daí, ela modifica, liberando-se os 3 sódios, olha aqui os 3 sódios no meio extracelular, esse aqui é o meio extra, né? E aí ela está nessa conformação. Né? Enquanto não vier outras 2 moléculas de potássio e se ligar a ela não é desfosforilisada e ela não passa para a conformação inicial. Veio a ligação, ela voltou para a conformação inicial e as 2 moléculas de potássio entraram dentro da célula, né? Aqui é o meio intracelular. Olha que interessante. E aí lembrem que essa bomba ela não é eletroneutra, né? Eu joguei 3 cargas positivas para fora e peguei 2 cargas positivas para dentro. Essa variação de cargas positivas gera, né, auxilia, não é a única coisa que gera, mas auxilia que o interior fique negativo e o exterior fique positivo. Auxilia.
né? Porque outras coisas que podem favorecer é a grande concentração, né? Se eu aumentar demais a concentração de sódio aqui fora, né? Por exemplo, ingestão, e a baixa concentração nele aqui dentro, né? Mas dando sequência. Quando a gente vê, né, essa imagem que eu trouxe é para a gente sintetizar todos os conceitos, né, de transporte de membrana, né, que é os mais comuns. A gente vê aqui, por exemplo, a bomba de sódio e potássio gastando um ATP, que eu acabei de falar. Ela entra como transportador ativo primário, né, ela gasta o ATP. A gente vê os canais passivos, olha, um canal de sódio, um canal de potássio, o canal de glicose, lembra que ele chama GLUT4? Então tem vários, tem GLUT8, GLUT10, mas estou citando só um, que é o GLUT4. E aqui, ó, o transporte ativo secundário. Por quê? Porque ele só acontece, olha, ele faz o oposto. O sódio entra dentro da célula e o cálcio sai. Só que ele só acontece nesse processo depois que acontece o processo com a bomba de sódio e potássio. Então, olha que interessante. A bomba foi lá e jogou 3 sódio para fora. Aí, houve várias conformações dentro da célula. Um outro transportador ativo pegou esses 3 sódios e jogou dentro da célula novamente e expulsou um cálcio. Porque o cálcio acaba que ele é eletropositivo, né? Ele é mais eletropositivo do que o sódio. Então, é mais interessante jogar o cálcio para fora também. Então, o que acontece? Esse processo só aconteceu porque a outra bomba jogou o sódio para fora, né? Então, se ela não tivesse jogado para fora, esse processo não aconteceria. Ah, mas esse aqui, Ronaldo, não gastou ATP, eu não estou vendo gastar ATP. Não gastou. Mas como ele é secundário ao que gasta ATP, a gente enquadra ele como transporte ativo também. É porque precisou se gastar ATP em algum momento para ele funcionar. Aqui, eu trouxe resumidamente, só para vocês terem uma noção, né, do que é as concentrações, né? As concentrações extracelulares e intracelulares. O sódio, né? O sódio a gente vai ver que fora da célula ele tem muito mais concentração, ó, 145 por 12, olha a diferença. O potássio já é o contrário, ó, 120 dentro da célula. A glicose ela é bem maior, né? 5 milimols de glicose no lado externo e comparado com 2 só no lado interno. E o cálcio, ó, ele é infinitamente menor, 2,5 dentro da célula 0,0001. Né? Bem diferente essa concentração. A gente vê que é essa concentração que faz o balanceamento de cargas positivas e negativas dessa parede. E aí a gente vai ver várias interações, né? Vai ver o cálcio presente na contração muscular, a gente vai ver o sódio e o potássio na despolarização, né? No transporte de sinal. E o que eu queria que vocês gravassem, lógico que é muito maior essa explicação, mas eu queria que vocês gravassem essa informação aqui, ó, que o valor da membrana, né, a voltagem da membrana, é de menos 60 milivolts. Olha que interessante. E aí, isso é uma conta imensa que a gente faz, foi várias pesquisas que mostram, mas aí é só para vocês entenderem que a própria membrana, né, ela tende a um caráter negativo, né, a parte interna. E aí ela interage desse jeito com outras estruturas. Para você ter uma noção, quando vem um sinal nervoso no neurônio, no axônio do neurônio, ele também está menos 60 milivolts, e durante essa despolarização ele passa para mais 90 milivolts. Então ele dobra, mais que dobra a quantidade de voltagem dele, né? Ele vira um outro espectro já. Mas aí a gente falou de difusão simples, falou de difusão facilitada, né? Falou de transporte ativos, que gasta energia. Falta falar de uma coisa que é muito comum a gente ver cair no vestibular, que é a famosa osmose. Olha só. Osmose, ou pressão osmótica, o que vocês acharem melhor, é o transporte de solvente. Olha, tudo que eu falei até agora é transporte de soluto. Então, vai estar transportando o oxigênio que está diluído na água. Vai estar transportando a glicose que está diluída na água. Gente, é claro que está diluída no plasma, né? Mas a gente está entendendo a água para entender um pouco melhor essa explicação. E aí, aqui acontece o contrário. Aqui é o transporte de água, né? Que é um solvente. E ele acontece no mesmo molde da difusão facilitada, né? Porém, ele vai no sentido oposto. Ele vai no sentido de dissolver a substância. Vamos ver se vocês acompanham o raciocínio meu assim. Ele dissolve a substância.
Então, ó, essa substância do meio daqui, vou chamar ele de meio A, ela está bem dissolvida, porque eu tenho várias moléculas de água interagindo em vários contextos. No meio B, isso não está acontecendo, olha, elas estão bem restritas, né? Então, essas moléculas elas tendem a vir para o meio que está menos concentrado, no sentido de dissolver o meio com menos concentrado. Olha que incrível, né? Que interessante. E aí, essa água, né, ela não passaria por aqui de forma séria, né? Porque aqui ó, tem uma característica apolar. Lembra que é gordura, né? Que é lipídio. E a água não tem característica polar, né? Automaticamente elas iriam se repelir. Aí a gente tem um canal que a gente chama de aquaporinos, agora mesmo eu falo um pouquinho melhor dele, e aí essa água entra sem gastar energia, se não é gastado energia também, no mesmo sentido da glicose, né? Só que ela é o contrário da difusão. A difusão é do meio mais concentrado para o menos concentrado. Aqui também, só que aqui a gente está falando do meio de concentração de água, né? Então a gente estava olhando concentração de soluto, agora é de solvente. Se a gente for olhar para o solvente, para o soluto, a gente vê que vai transferir do meio menos concentrado para o mais concentrado, né? É questão de entender, questão do que vocês acharem mais interessante. Eu gosto de gravar que a água sempre vai no sentido de dissolver uma substância. Por isso que a osmose é sempre do menos concentrado para o mais concentrado. Isso facilita que quando vocês forem estudar associação lá na química, ou na bioquímica, ou na farmacologia, vocês tenham uma visão melhor do que a água vai fazer. E aqui é um exemplo muito comum que a gente vê, ó, a gente pega dois recipientes com uma membrana semi-permeável, que simulando a membrana de uma célula, e aí a gente vê que a concentração, ó, a água ela vai caminhando no sentido de equilibrar essa concentração. Olha que interessante. E aqui, ó, quando eles colocam no experimento, né, eles colocam esse êmbolo impedindo que a água mova de um lugar para o outro, ela impede essa mudança de concentração porque vai haver uma força de resistência aqui, né, que é o que a gente chama de contrapressão osmótica. Foi aqui que eles conseguiram provar que existe uma pressão. Tudo bem? Mas aqui vamos falar um pouquinho melhor daquelas aquaporinas, né? Olha, ela é um canal de membrana, né, do mesmo sentido de canal de cálcio, porém ela tem uma característica polar e positiva, isso facilita com que a água interaja, né, e ela consegue, em vez de tentar forçar uma passagem por uma estrutura que não é compatível com ela, ela simplesmente vem e passa por um canal específico de água, né? Podem ver que é um canal sempre aberto, né? Isso é interessante, a gente vê, não é um canal de comporta, que é aquele que tem uma bolinha aqui que pode fechar, no exemplo, lembra? Não é um canal que precisa de um hormônio vir acontecendo. Imagina, toda vez que a célula precisar de água, precisasse de um hormônio, não ia funcionar, né? Então aí, vocês pensam, o canal vai estar sempre aberto. O canal está sempre aberto, o que vai determinar a concentração da célula, a concentração de água na célula? O meio. Olha que interessante. E aí aquela questão muito importante que costuma cair em vestibular. Se eu pego uma célula, uma hemácia, né, que é o mais comum cair no vestibular, e coloco ela no meio hiperconcentrado, né, olha, uma solução hiperconcentrada, que a gente chama ela de hipertônica, né, essa célula vai fazer o quê? A água sempre vai no sentido de diluir. Então a água que está dentro da célula, ela vai sair da célula no sentido de diluir todo esse composto. Então a célula murcha. Olha, então a célula vai murchar. Que engraçado, né? Eu adoro ver isso. Quando a gente está num sistema isotônico, né? A gente fala assim, atleta, toma um isotônico quando você está na academia. É exatamente para evitar isso aqui. Segura essa ideia. Não, vou falar ela agora. Né? Bipolar, geminiano. Mas o que acontece? Aconteceu uma vez, em umas Olimpíadas, agora eu não vou saber o nome do atleta, há muitos anos que eu li isso, mas o que aconteceu? O atleta ele fez aqueles triatlon, sabe? Vai andar de bicicleta, andar de nadar e depois correr. E aí ele fez a prova e foi ingerir muita água. Ele foi lá e bebeu água comum e ingeriu em grande quantidade essa água comum. A gente sabe que a água comum, essa água de garrafinha, ela não é um meio isotônico. E aí, como ele ingeriu grande quantidade de água, essa grande quantidade de água, né, ela fez no sentido, né, o meio dele estava desidratado, porque ele fez um exercício. Então a grande quantidade de água veio
né, e entrou em grande excesso dentro da célula e deixou a célula turva, né, porque a gente vê aqui. E essa célula turva, ela pode morrer, ela pode explodir, ela pode sofrer um processo de lise. E aí esse atleta, que agora não me lembro o nome dele, veio a óbito, né, e não tinha muito o que fazer por excesso de água, né, porque ele tomou uma água que não era isotônica. Por isso que é muito comum a gente ver nessas competições o atleta tomando Gatorade, né, ou todos aqueles outros isotônicos, no sentido de manter a célula no padrão normal e depois, com o tempo, promover a hidratação correta dele. Né? Que é o que acontece. Ó. A célula, a água, ela não vai no meio concentrado, na osmose a gente não vê no sentido de diluir a substância. Então, quando a gente está numa substância hipotônica, a água ela veio para dentro da célula no sentido de diluir o que estava dentro da célula. Por isso que ela fica turva, por isso que ela incha. Né? Então a gente tem a célula normal, né? Normal, a célula turva e a célula murcha. É muito comum a gente ver essa questão de vestibular. E aí vem sempre o examinador falando assim, pegou-se uma hemácia e colocou aqui no composto isotônico. O que aconteceu? Nada, ela permaneceu igual. E se eu pegar a mesma hemácia e colocar num composto hipertônico? Olha, ela vai desidratar. Não fala em murchar, né? Murchar é um termo um pouco chulo, né? Um pouco feio. Vamos falar desidrata. Ela desidrata, né? E se eu pegar essa hemácia e colocar ela agora numa solução hipotônica? Olha, agora ela vai sofrer um processo de turgência, ela vai turvar, porque ela vai entrar muita água dentro dela. Então é importante. E aí, gente, falei de todos os processos de transporte? Não, ainda falta dois que eu acho fundamental a gente começar a entender antes de falar, por exemplo, de sistema imune mais para frente, que é a endocitose e a exocitose, né? Que é um processo muito, muito interessante, que é a fagocitação, né? O transporte, vamos pôr entre aspas, de massa, de substâncias grandes, né? Bem grandes. Que é o que a gente vê, por exemplo, quando uma bactéria engloba uma substância, como a célula de defesa engloba a bactéria, né? O que acontece? Quando a gente... E aqui tem vários exemplos, né? A gente tem a pinocitose, que pode ser relacionada com líquidos. Não vou entrar tanto nesse assunto. É só no sentido da célula vir e pegar uma molécula que está no meio externo e trazer para dentro em forma de uma vesícula, ou uma produção de alguma substância, por exemplo, um hormônio, ser secretado no meio externo. Olha que interessante. Aqui eu trouxe a imagem maior para vocês verem. Ó. Tem vários solutos no meio externo e a célula foi lá e fagocitou esse soluto. Poderia ser uma bactéria e aqui um macrófago tentando matar essa bactéria. E aí forma-se uma vesícula, né? E aí vem um lisossomo, né? E digere, ó, ele vem e interage com essa vesícula e digere todos esses compostos. Aqui a gente vê isso acontecendo melhor, ó. Isso aqui é uma célula de defesa. Nítido que ela é uma célula de defesa. E aí ela vem e fagocitou-se, né, uma bactéria, e aí essa bactéria dentro do fago, né, dentro dessa membrana que eles fizeram para separar a bactéria da estrutura, interage com o lisossomo, e aí matou-se a bactéria. Aqui em cima, gente, desculpa, porque eu estava pensando aqui embaixo, aqui é o processo de exocitose. Ó. Vamos pensar que transcreveu-se alguma proteína aqui no núcleo, no processo de transcrição, né? Lembrem-se, passa pelo DNA, RNA e dando sequência. E aí empacotou-se essa proteína pelo complexo de Golgi, e aí essa estrutura foi formada numa vesícula pelo complexo de Golgi, e aí ela é secretada no meio externo. Olha que legal. Bem simples, agora acabou. Agora acabou no transporte, né, gente? Agora eu quero falar de organelas. Calma que a aula já está caminhando para o fim. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente ver o tanto que é interessante, né? Como que os tamanhos são diferentes. Ó, a típica célula humana, ela tem 10 micromilímetros, né? Enquanto, por exemplo, um átomo de hidrogênio ele tem 0,001 micromilímetros. E aí a gente vê, ó, que a partir do olho nu a gente consegue ver no máximo até 100 micromilímetros, né? E a partir daí a gente precisa cada vez mais de um aparelho mais potente para a gente estar enxergando. Um microscópio comum de luz, o óptico, para a gente ver as células. Um microscópio eletrônica para a gente já ver, por exemplo, a membrana plasmática, uma proteína.
E aí a gente já precisa de uma microscopia de varredura para a gente conseguir ver um átomo, para a gente conseguir ver uma proteína. Ai, gente, desculpa. Ainda estou apanhando aqui dessa caneta. Né? Mas vamos dar sequência. Aqui eu trouxe para vocês os princípios gerais de uma organela. Né? A gente vai ver aqui, ó, vai ver a célula em si, a gente vai ver o núcleo, que é a principal organela que a gente tem que sempre estar falando, porque às vezes o pessoal não esquece que o núcleo é uma organela. Ele é uma organela, ele está presente lá dentro da célula, ele tem uma camada específica dele, com características específicas. E aí a gente vê várias organelas saltitantes dentro da célula e a parede, né, que a gente falou tanto hoje, dividindo tudo isso. Aqui é uma imagem mais nítida, olha aqui o núcleo, olha o núcleo, a parede do núcleo, e aí a gente consegue ver, ó, um lisossomo, a gente consegue ver um retículo, ó, um retículo, as mitocôndrias, né, apesar que essa mitocôndria não está muito bonita, né, mas a gente consegue ver elas mais delimitadas, a gente consegue ver retículos liso aqui, ó, né, ó, retículo endoplasmático liso está presente aqui, né, então a gente consegue ver isso no microscópio de forma mais interessante. Lógico que a gente, se ficar procurando, a gente vai ver muitas outras estruturas aqui, né? Mas estamos dando sequência que a aula tem que continuar. Então, ó, propriamente dito, o núcleo. Né? O núcleo ele tem uma camada, né, separando ele. Né? É a maior organela que a gente tem. Ele tem um corpo circular, ovoide, né? Podem chamar do jeito que acharem melhor. Ele é próximo do centro da célula em grande maioria da célula, mas fibras musculares, por exemplo, esse núcleo ele é lateralizado. Depende muito da função da célula. O desenho comum da célula, ele é mais no centro, ele é centralizado, né? Ele tem muitas estruturas de poro, né, que são estruturas presentes nessa região para passagem do RNA mensageiro, né? RNA mensageiro, né? Ele tem as funções, né? Quais são as funções principais? Eu gosto de falar do nucleolo antes de falar da função. O nucleolo, né? A gente vê essa estrutura que é um material genético hipercondensado, né? Para ocupar menos espaço. Ele é hipercondensado. E aí, quando a gente olha no microscópio, a gente vê essa estrutura mais escurecida, que é onde tem a maior concentração de DNA. Não quer dizer que essa parte aqui não tenha, né? Ela tem DNA, porém ele está mais concentrado, está lá. E é lógico que a função, né, principal é armazenar e transmitir informações genéticas através do DNA que está lá dentro, né? Então ele é fundamental, o núcleo. Né? Quando no processo de embriologia, né, de mitose, meiose, a gente vai olhar muito melhor esse núcleo. Aqui eu já falei, né, local do RNA, não precisa aprofundar tanto nisso, deixa isso para a genética depois. Outra estrutura que é muito interessante é o complexo de Golgi. Olha ele bem aqui numa microscopia, que interessante. O núcleo vai secretar alguma substância e o complexo de Golgi vai empacotar até formar uma vesícula, né? Então ele é uma estrutura de um monte de bolsas, tá vendo? São várias membranas, isso aqui é uma membrana, então tem todas aquelas características de membrana que eu havia falado, né? Então tem várias membranas em sentido de trama linear, olha que interessante, justapostas, essa é a palavra mais interessante para complexo de Golgi, justapostas, né? E achatadas, né? E aí ele tem a principal função de que concentra, modifica e seleciona proteínas para que elas sejam, por exemplo, excretadas para fora da célula, ou que elas façam outra função, ou que elas interagem com o lisossomo, né? E por aí vai. Mas a principal função dela é empacotar as substâncias e auxiliar no processo de excreção. Quando a gente fala da mitocôndria, né? A mitocôndria, a gente vai falar bastante dela na aula que vem, quando a gente for falar de via glicolítica. E aí eu gostaria que você já entendesse 3 estruturas principais. Primeiro, a mitocôndria ela é nítida de ser vista quando comparada com os outros. Olha, esse aqui a gente tem um retículo endoplasmático rugoso, aqui a gente tem uma mitocôndria enorme, né, comparada com ele. E a gente vê, olha lá, as cristas, olha que interessante. Aqui tá bonitinho, tá lindo, a gente vê um sentido. Aqui não, parece um monte de rádio, parece que é uma zebra. Não é, é as cristas. Né? O que são essas cristas?
A mitocôndria ela tem dupla membrana. Olha que interessante. Ela tem uma membrana interna e ela tem uma membrana externa. Isso tem a ver com aquela teoria da endobiogênese, né? Que a gente falou, que é uma organela primitiva fagocitou uma mitocôndria primitiva e a partir daí elas se interagiram de tal ponto a virar uma única célula, né? Então a gente tem que lembrar que o que? A mitocôndria tem uma bicamada, isso é importante quando a gente for falar de via de glicolítica, for falar de ciclo de Krebs. E tem o interior, que a gente chama de matriz, as cristas, novamente, né, e a membrana externa. São três estruturas importantes. E lembrar, olha aqui, bem delimitado, ó, que a mitocôndria ela tem material gênico circular, né, próprio e específico dela, como se ela fosse uma bactériazinha mesmo. E falando da biotecnologia, que eu falei da aula passada, esse material gênico ele vem da mãe. Então, se eu pegar minha mitocôndria e pegar a mitocôndria da minha mãe, a gente vai ver que a gente vai ter as mesmas material genético, porque a gente tem as mesmas mitocôndrias, né? Isso é muito interessante para a gente sentir e seguindo questões de evolução e ancestral comum, né? Uma das características que é usada, né? E aí, na próxima aula a gente vai falar, né? Mas o ciclo de Krebs ocorre na matriz e a fosforilização oxidativa ocorre aqui entre a membrana, numa interação membrana externa e membrana externa, que é aqui nas cristas, tudo bem? Mas vamos dar sequência. Ainda falta algumas estruturas para a gente ver. Agora a gente vai falar do retículo endoplasmático, liso e rugoso. Essa imagem que eu trouxe no começo da aula, eu repito aqui, para vocês verem a quantidade que a gente tem de retículo, né? Olha aqui, esse aqui é um retículo liso, né? Esse aqui é o aparelho de Golgi, né? O complexo de Golgi, o aparelho de Golgi. Mas olha aqui de roxinho, tudo isso é retículo, ele é em muita quantidade, né? E aí a gente vê o retículo rugoso em menor quantidade, próximo ao núcleo, e quanto mais a gente afasta do núcleo, mais a gente vê o liso. Basicamente, os dois têm as duas funções, né? A questão de formação, né? Não tem, apesar que o retículo liso não tem ribossomo, né? E tem uma estrutura um pouco mais tabular, ele tem relação com estruturas lipídicas, né? É muito comum ele ter relação com a síntese e degradação de estruturas lipídicas, como colesterol, os fosfolipídios, enquanto o retículo rugoso, por ter presença de ribossomos na sua estrutura, ele está relacionado à síntese de proteína. Tudo bem? Então, como a gente já falou do ribossomo, olha ele aqui, trouxe uma imagem totalmente diferente da aula passada para vocês fixarem melhor aqueles sítios que eu falei na aula passada, né? E esse processo ó, do RNA mensageiro, que é esse RNA aqui, trazendo um aminoácido e isso formando a cadeia, né, de proteínas, né, de aminoácidos que vai gerar uma proteína. Então, o ribossomo é uma organela interessante. O ribossomo é uma organela interessante. E aí me perguntaram uma vez, e o RNA-R, que é o RNA ribossomal? É o RNA que vai sair do núcleo e vai favorecer a transcrição dessa estrutura, né? E aí, caminhando para o fim, né? Vamos continuar. A gente tem os lisossomos, que eu já falei naquele transporte de massa entre membranas, né? Ele que está relacionado com a fagocitação, ó, tem uma estrutura extramembrana, formou-se uma vesícula, essa vesícula interage com o lisossomo, né? Uma mitocôndria velha, né, eles estão relacionados com o processo de digestão celular. Uma mitocôndria velha que não está trabalhando mais, vem o lisossomo, faz a vesícula em volta dela, e aí o organismo tem esse lisossomo secundário em grande quantidade. Que é o que acontece? Formou-se uma vesícula, ela interagiu e virou um lisossomo. Aí essa molécula vem, interage com ela e vira o lisossomo maior. Então são várias, né? Várias moléculas de lisossomo e vesículas que vão ser degradadas que formam uma molécula um pouco maior que a gente chama de lisossomo secundário. Certo? Então o processo dele é de digestão celular. Ele que vai fagocitar estruturas que são danosas, como bactérias, ou ele que vai fagocitar toxinas presentes ali, ou estruturas que perderam a função e precisam ser reorganizadas. E a última, E a última estrutura, antes de falar da célula vegetal, é os centríolos, né?
Os centríolos, eles ocorrem mais eles ocorrem nos protistas, nos animais, nos vegetais, eles estão em todas as classes, né? Eles são ausentes nos vegetais superiores, que a gente pensa, né? Pteridófilo, mais comum. Presente na célula animal, mas o que a gente precisa entender com maior características, né? No quesito de célula animal? É o centríolo que ele vai auxiliar em duas funções principais. Ele facilita, né, da divisão celular, que é essa imagem que eu trouxe aqui de lado, lá das aulas passadas. Ó. Os centríolos são esses filamentos puxando o cromossomo a partir do centrômero aqui no meio, ó. E aí ele que vem ajudando nesse processo de divisão. E ele também forma os cílios e os flagelos. Os cílios nas bactérias, os flagelos a gente pode dar o exemplo do espermatozoide. Então ele também forma essa estrutura. Então é muito importante. Quando a gente fala agora, terminando quase a aula, quando a gente fala de célula vegetal, a gente vê todos esses compostos que eu falei e os exemplos a mais, né? Que é o vacúolo, que está relacionado com a concentração e manutenção de água, né? Para evitar que essa célula ela fique cheia, ou fique murcha, ou que precise armazenar água. Então a gente vê o vacúolo. E a gente vê o cloroplasto, que tá, eu vou aprofundar mais nele nas próximas aulas, quando eu for falar de fotossíntese, por isso que aqui eu não estou entrando tanto, né? A gente está deixando isso mais para uma aula voltada para organelas de animais, de mamíferos, né? Falei do núcleo. A célula vegetal mantém, né? A diferença é que a célula vegetal vai ter uma parede rígida, né? Vai ter uma membrana celular e uma parede celular que deixa essa célula bem rígida na formação. Ela não vai ter a fluidez da membrana, certo? Mas isso a gente vai falar bem mais a fundo na aula de fotossíntese. E aqui eu trouxe uma imagem dando uma explanada geral do que está acontecendo. Olha lá, lembrem da aula de genética? A gente teve uma transcrição de DNA em RNA primário, esse RNA primário foi processado e saiu do núcleo como RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele entrou em contato, por exemplo, com o retículo endoplasmático rugoso. E a partir daí ele conseguiu, olha que interessante, formar uma proteína lá no retículo, né? E aí essa proteína, depois que ela passa por todo aquele processo de dobramento, né, e estruturação, e aí vem sequências, né, diferentes, né, vem outras estruturas que a gente não vai abordar agora, ela é passada em forma de vesícula do retículo para o complexo de Golgi, que vai empacotar e dividir, ó, tá vendo que tinha duas proteínas que foram produzidas, veio um pacote só com tudo, o complexo de Golgi conseguiu separar, ó, em vesículas diferentes. Uma vesícula veio para o lisossomo e ela foi degradada, e a outra passou por um processo de exocitose. Vamos ver isso aqui em uma imagem um pouco maior. Vamos voltar. Vamos ver isso com uma imagem um pouco maior. A gente vê, ó, esse processo acontecendo de transcrição e tradução e a formação da proteína. A gente vê essa proteína sendo emparelhada dentro de uma vesícula no próprio retículo endoplasmático, porém ela não é diferencificada, né? Ó, uma proteína A de uma proteína B. E aí, quando a gente manda essa vesícula para o complexo de Golgi, ó, deixa eu apagar esse desenho meu. A gente vê que o complexo de Golgi ele conseguiu diferenciar, né? E a partir daí ele vê o que era para ser secretado e o que veio transcrito errado, por exemplo, né? Ou ele não precisava e vai para o lisossomo para ser degradado. Olha só que interessante. A gente vê aqui a membrana e todas aquelas estruturas e aqui um processo de exocitose. Gente, então é só isso, ó, só isso, não é muita coisa. Vou passar essas questões, não vou trabalhar com vocês, senão a aula está ficando muito extensa, né? Então, meu muito obrigado. Termina a frase com educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo, do grande Paulo Freire. E como sempre, né, mandem uma mensagem, me mandem no WhatsApp.